Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar nessa aula com vocês sobre a síndrome do intestino irritável, mas por um olhar mais ocidental. E em um outro momento a gente traz essa aula olhando pelo aspecto da medicina chinesa. Mas antes, deixe-me me apresentar. Meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora e terapeuta integrativa. Vamos para a aula de hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre essa síndrome e eu gostaria de mostrar o GPS da nossa aula. Primeiro, a gente vai conceituar um olhar ocidental, né? O que é a síndrome do intestino irritável? Eu vou conversar com vocês sobre o critério de Roma 4. É um importante critério que eu quero esclarecer para vocês, que vai ajudar muito a entender problemas, né, do trato gastrointestinal. Vamos falar das causas, o tratamento, né, que é dado hoje. Vou mostrar alguns artigos científicos e a gente faz uma revisão. Então, vamos partir para o conceito. A síndrome do intestino irritável, gente, é um distúrbio gastrointestinal funcional mais comum que a gente tem. Cerca de 15 a 20% da população mundial sofre desse mal. E ele acomete duas vezes mais as mulheres do que os homens. Existem alguns sintomas crônicos, né, dessa síndrome que é muito importante a gente saber. A dor abdominal, ela precisa estar presente. A dor ou desconforto abdominal. Existe também uma alternância entre constipação e diarreia. E existe a presença de distensão abdominal. É bem importante essas características da síndrome ficarem, né, na nossa cabeça, porque as pessoas têm muitas queixas abdominais, intestinais, e acabam dizendo que tem a síndrome do intestino irritável sem um diagnóstico. Então, às vezes, é aquela pessoa que tem muita constipação e muitos gases. Aí ela fala, eu tenho a síndrome do intestino irritável. Não, se não existe presença de dor abdominal e outras, né, outros critérios que precisam ter, a pessoa não tem essa síndrome. Ela pode ter problemas intestinais, ela pode ter um problema de desbiose, mas é importante ficar claro que precisa haver um diagnóstico. Então, gente, quando a gente avalia, né, quando o médico vai fazer o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, o que se percebe? Que o trato gastrointestinal do paciente, ele tem um aspecto normal, mas existe ali um problema funcional, de funcionalidade, né? Existe uma irritabilidade que gera uma anormalidade na musculatura lisa do intestino, né? Do intestino grosso. Então, percebe-se ali que o sistema nervoso autônomo que inerva o intestino grosso, ele não trabalha direito, ele não consegue provocar a alternância necessária na musculatura e com isso, existe um defeito ali na contração e no relaxamento do movimento peristáltico. Com isso, as fezes, elas acabam, não sendo levadas de forma suave para o reto, que pode ocasionar uma constipação e ou diarreia. Gente, para a gente conseguir classificar, diagnosticar, né, uma síndrome do intestino irritável, a gente tem que observar o critério de Roma 4. Os critérios de Roma 4 são critérios, né, que auxiliam na identificação de problemas gastrointestinais. E aí, se consegue ter assertividade para classificar os sintomas, os diagnósticos. Nesses critérios, se fazem pesquisas com base científica para ficar como se fosse uma coisa mais alinhada no mundo científico sobre aquela doença que se está estudando. Então, para a gente analisar quais são os critérios, eu trouxe aqui para a gente questões que a gente tem que observar na síndrome do intestino irritável. Olha só, incluir dor ou desconforto abdominal recorrente, pelo menos 3 dias no mês, nos últimos 3 meses.
Isso é o critério essencial. Precisa ter dor ou desconforto abdominal. Além disso, você vai associar a dois ou mais sintomas, como o paciente se sente melhor depois que ele evacua. Então, ele sente um bem-estar ao evacuar. Ou existe uma mudança na frequência das evacuações. O paciente pode ficar dia sim, dia não, né, evacuando e de repente existir uma alternância e aumentar ou diminuir, e muitas vezes ao dia, dias seguidos, ou aumentar esse intervalo de evacuações. Isso daí é uma mudança na frequência. A mudança no formato, na aparência das fezes, aquilo que a gente falou de alternância em constipação e diarreia, né? E o início desses sintomas, ele ter pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Então, quando o médico chega para diagnosticar, a pessoa tem que estar vivendo esses sintomas há 6 meses, porque às vezes é uma condição temporária. É muito importante frisar aqui que o intuito dessa aula é auxiliar os terapeutas a entender um pouco melhor essas queixas gastrointestinais. Quem faz o diagnóstico é o médico, né? Se você, terapeuta, é entendendo isso que a gente está conversando, você trabalha, por exemplo, com acupuntura e está tratando o intestino, e você entende essa aula e consegue entender que ali tem fortes indícios, né, de uma síndrome de intestino irritável, o seu protocolo, numa medicina chinesa, por exemplo, pode ser direcionado para isso, ou você pode já direcionar esse paciente a procurar um gastroenterologista, né, para que venha esse diagnóstico pela medicina, tá? É só para a gente entender que, como terapeutas, nós não podemos, né, exercer o exercício da medicina, mas isso não quer dizer que o terapeuta não possa estudar e entender as síndromes para aplicar melhor o seu trabalho, tá certo? Importante esse parêntese aqui. Agora vamos falar sobre as causas. Existem várias causas, né? E a gente chama de multifatorial, porque não existe uma só, né? Existe ali a presença do estresse psicológico, a questão psicossomática, né? Questões emocionais ali, que se percebe que quando o paciente, né, está nas crises, existiu algum gatilho emocional, tá? Que trouxe isso daí para o paciente. Existe também ali histórico de infecções, pacientes ali com infecções crônicas, o uso de medicamentos, né, gente, que isso atrapalha, de certa forma, ali o organismo. Existe ali a necessidade de um antibiótico, mas a gente sabe que existe um efeito colateral muito grande, né, que contribui para uma desbiose intestinal. Então, isso daí pode ser causa, principalmente quando o paciente faz uso, né, prolongado desses medicamentos, né? Existe ali também, como possível causa, má absorção dos nutrientes e o aumento inflamatório no corpo, né? E aí, entende-se que seria uma resposta, né, da interação dos intestinos com o sistema nervoso. A gente falou lá no outro slide, né? Sistema nervoso autônomo ali do intestino grosso, que não consegue fazer funcionar legal, e com isso, os estímulos ali do peristaltismo, do relaxamento e da contração do intestino não acontecem de forma adequada, né? Então, isso daí são possíveis causas da síndrome do intestino irritável. E aí, gente, como tratamento ocidental, existe ali uma forte indicação de modificação dietética. O que é importante a gente entender? Não houve, até ali eu trago os artigos científicos, não houve assim não é uma certeza absoluta que para todos os pacientes que fizerem a dieta, elas vão elas vão ter melhora, mas em muitos pacientes aconteceu a melhora, tá? Essa é uma dieta low food maps, né, que é a remoção temporária de frutose, gliadina, sorbitol e lactose, que é benéfica a alguns pacientes, então não são todos. A outra coisa é a retirada do glúten, que é um alimento inflamatório e um alimento que tem como consequência a quebra das junções fortes do intestino.
para vocês entenderem, o intestino ele tem que ser bem seladinho assim, bem fechadinho, né? Assim, e ele é fechado por junções fortes, conhecidas como tight junctions. E aí, o que que acontece? O glúten ele quebra essas junções e com isso o intestino ele se abre um pouco e ele se torna permeável. As toxinas, a sujeira que vive ali dentro do intestino, elas caem na corrente sanguínea, gerando uma inflamação crônica ali, né? Para o nosso corpo. Então, a dieta sem glúten também é indicada. Além de alimentos fermentados serem vistos como alimentos benéficos, né? Existe também o tratamento com antibióticos específicos para isso e aquele olhar comportamental, já que a gente tem como causa gatilhos emocionais, se incentiva os pacientes a terem essa regulação do estresse e das emoções, né? Ou seja, fazer uma terapia para cuidar disso daí, para manejar melhor as suas emoções. Trouxe dois artigos científicos, né, para mostrar para vocês com relação à alimentação, né? Aqui, a gente traz, né, injeção dietética de alimentos ricos em FODMAPs, em portadores de síndrome do intestino irritável. É, a presença de alimentos ricos em FODMAPs exacerbam os sintomas, né? Então, ainda que não seja 100%, existem fortes indícios, tanto nesse artigo quanto no segundo, as evidências científicas elas caminham para esse sentido, né? Então, aí nesse sentido, você como terapeuta precisa indicar para o seu paciente o auxílio e o suporte de um nutricionista, para que ele possa, né, fazer ali a dieta do paciente. É muito importante, gente, terapeutas entenderem que assim como o corpo ele é né, complexo, a gente tem que enxergar de uma maneira integral nas nossas técnicas, nós também precisamos enxergar que vamos precisar abarcar, acolher, né, os outros parceiros na área da saúde, né? Então, assim, você não ter receio de falar, olha, isso não é da minha competência, mas eu acho interessante você procurar um nutricionista, acho interessante você procurar um osteopata. Então, assim, você ter essa condição de entender que você não vai tratar tudo no paciente. É a mesma coisa na medicina, o médico, né, ele, ali existe uma divisão maior, mas eles trabalham com parceiros, assim como os terapeutas, né, em alguns momentos vão precisar. Eu acho interessante você procurar um médico. É importante isso. E a gente vai aqui fazer uma revisão do que a gente viu. Então, na aulinha de hoje, o que a gente viu? O que é e quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável? A gente aprendeu ali que existem os critérios de Roma 4, né? Que são critérios que a gente tem que observar para poder classificar a doença realmente como síndrome do intestino irritável. E como critério básico, tá? A dor, né? A dor ou desconforto abdominal. Além disso, a gente viu as causas ali, que são causas multifatoriais, né? Existem os tratamentos muito relacionados ali com uma necessidade de mudança de hábito, principalmente hábito alimentar, cuidado com a saúde de uma forma integral, né? Cuidar eh, do, do emocional, cuidar também ali da dieta, como a gente falou, fazer atividade física, porque além disso, além de cuidar do físico, cuida da saúde mental e emocional, se hidratar, aqueles pilares básicos da saúde, né? Como ter uma regulação do sono, né? O sono, ele é muito importante para desinflamar o corpo, né? É o maior anti-inflamatório natural que tem. Então, o paciente talvez precise, às vezes, mudar os hábitos do sono para poder dormir um pouco mais cedo, ter de 7 a 8 horas, né? E para poder tudo isso ali manejar e dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. E a gente viu também estudos científicos, na verdade, está escrito estudos, né? Mas na verdade seria artigos científicos, o mais adequado. Então, a gente trouxe aqui artigos científicos que embasam essa necessidade
de olhar para a alimentação, né? Tendo respostas positivas a muitos pacientes que têm síndrome do intestino irritável, tá bom? E é isso, queria agradecer. E se você gostou dessa aula, né, curte, segue meu canal, compartilha com outros colegas terapeutas, né, que podem se beneficiar disso. E eu queria agradecer seu tempo e a sua atenção. Tchau, tchau.